bem, alunos, esse é o último vídeo dessa atividade que eu vou passar para vocês. Eu dividi o vídeo em tópicos para ficar mais fácil de assimilar, de vocês assimilarem e vocês irem se acostumando com o método de sistema remoto de ensino. Mas, assim, tem dúvida, nós vamos ter um momento para retirar dúvidas, ou seja por chat, ou seja por Meet, ou até mesmo por e-mail, lá no Google Class. Então, é para vocês irem já se familiarizando com esse método de ensino. Tá? Nós vamos fazer da melhor forma possível para que vocês possam assimilar esse conteúdo e aprender. Nós sabemos que é um modo difícil de ser entendido, né, para vocês, principalmente do EJA, que alguns fazem muito tempo que está sem estudar e necessita de maior atenção, mas nós vamos estar minimizando e minimizamos o máximo possível para que vocês possam conseguir assimilar esse conteúdo, tá? Então, assim, agora, o tema de agora é a equação do segundo grau, que é um pouquinho mais complicada, mas vocês vão começar a entender quando eu começar a explicar direitinho a fórmula. Não se apavorem, é normal se assustar com... tem muitos símbolos, a matemática ela tem muitos símbolos, muita letra, como que eu vou fazer conta com letra? Mas... explicando e entendendo a fórmula, vocês vão fazer sem problemas a resolução dos exercícios. Então, na equação do segundo grau, como que eu sei que é uma equação do segundo grau? Quando você olha a equação e na incógnita, que é o x, o maior expoente do x for 2. Então, aqui, ó, o maior expoente do x é 2, é uma equação de segundo grau. E como que se resolve essa equação do segundo grau? Primeiro passo, nós temos que identificar nessa equação os coeficientes. Quem são esses coeficientes? Os coeficientes é a letra A, a letra B e a letra C. Na equação do segundo grau, isso não muda, tá? Os coeficientes levam essas letras, A, B e C. O A é sempre aquele número que está acompanhando o x ao quadrado. Ele vem aqui, tá? Então, o número que estiver aqui é a letrinha A. Nesse caso, não tem número acompanhando o x. Eu coloquei o número 1 aqui para especificar que é o número 1, mas não é usual. Você vai encontrar o x sozinho. Quando o x está sozinho, significa que é o número 1. Tá bom? Aqui, ó, menos bx. Então, o b é aquele número que sempre acompanha o x. Então, vai ser sempre assim. O A é o número que está acompanhando o x ao quadrado. O B é o número que está acompanhando o x. E o C é o número sozinho, que nós chamamos de termo independente. Independente porque ele não tem a incógnita. Tá bom? Então, eu vou identificar quem são, nessa equação do segundo grau, quais são esses números que representam a letrinha A, B e C. Então, a letrinha A é 1, porque não tem número do lado do x. Eu sei que é o número 1 escondido, ele está oculto. Então, é o número 1. O B é menos 3. Então, o importante é, ele leva o sinal com ele. Se aqui tiver mais, ele é positivo. Se aqui tiver menos, ele leva o sinal com ele é negativo. Tem que prestar atenção
porque erro, quando erra o sinal, erra a conta. Não fecha, a conta não fecha. E dá o resultado errado. Então, aqui o B, ele tá representado ele é negativo, então ele vai levar o sinal com ele, menos 3. E a letrinha C também tá negativo, ele vai levar o sinal com ele, o menos 4. Achou os coeficientes? Próximo passo é resolver a equação. Como que se resolve? Resolve com Bhaskara. Na Bhaskara tem o delta. Então, primeiro você tem que saber esse valor do delta para poder resolver a fórmula de Bhaskara. E o delta, ele é representado pelo triângulo. Então, esse triângulozinho aqui é o delta. E ele tem uma fórmula dele. Para você achar esse valor do delta, ele tem uma fórmula própria. E isso não muda. A fórmula do delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa é a fórmula dele. Todo exercício de equação de segundo grau, a fórmula do delta vai ser essa. Sempre, sempre, sempre. Se você quiser fazer um lembrete, deixar lá na fichinha de lembretes, a fórmula do delta é essa, tá? Então, como que resolve isso, Pro? Eu não quero saber o valor do delta, então eu vou substituir essas letras que está aqui na fórmula ou na lei de formação, como você queira chamar, né? Tem dois nomes. É fórmula ou lei de formação. Você substitui a letra B pelo valor que você tem aqui da equação. Aonde você achou esse valor? Na equação que foi dado do problema. O exercício vai te dar a equação. Você que vai distribuir o valor pelas regras que a gente está aprendendo agora, tá bom? Então, o problema sempre vai apresentar os valores para você. Você que vai ter que separar. Então, aqui, a letra B não é menos 3, então eu vou tirar essa letra B e no lugar eu vou colocar o menos 3. Como tem o sinal de menos e aqui é uma potência, nós vamos colocar esse número entre parênteses. Por quê? Porque significa que o menos 3, ele está elevado a 2. Tem uma potência aqui. Menos 4 é a fórmula, eu copio. Multiplicado por A. Quem é A? A nós vimos que vale 1. Então, nós vamos tirar esse A e colocar o 1. Multiplicado por C. Quem é o C? O C é o termo independente. Nós vimos que é o menos 4. Então, nós vamos colocar, como aqui está multiplicando, e aqui o número é negativo, nós colocamos esse número entre parênteses. É usual colocar entre parênteses quando o número é negativo. Próxima etapa, fazer as contas. Nós já substituímos as letrinhas e agora é só cálculo. Então, vamos calcular. Como que se calcula a potência? Então, é o número que está dentro aqui, esse número, multiplicado a quantidade de vezes do expoente. Então, aqui é 2, ele vai aparecer 2 vezes multiplicando. Então, menos 3 vezes menos 3. Como que faz isso? Como que resolve essa multiplicação? Entra a regra de sinal. Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. Resolvemos a potência. Então, aqui a potência de menos 3 elevado ao quadrado dá 9. Colocamos o resultado aqui. Agora, nós vamos fazer essa outra parte aqui, que sobrou para resolver. Menos 4 vezes 1. Todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então, menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes menos 4.
entra a regra de sinal na multiplicação. Menos com menos dá mais, 4 vezes 4. Olha lá a tabuada do 4, vai ver que 4 vezes 4 é 16. Coloca aqui. O que sobrou? Uma soma, 9 mais 16, que dá 25. Então, nós conseguimos saber agora que o delta, ele vale 25. E qual é o próximo passo? O próximo passo é resolver a fórmula de Bhaskara, que é ela que dá a resolução do valor de x, que é o que nós procuramos na equação de segundo grau. Então, qual é essa fórmula de Bhaskara? Eu coloquei aqui, tá? Também, se você quiser fazer um lembrete, fórmula de Bhaskara, deixa lá anotadinho, num lugar de dicas, de anotações, lembretes, o nome que você quiser chamar, tá bom? Então, a fórmula, ela não vai mudar, é sempre a mesma, né? Fórmula de Bhaskara é essa mesma. X igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. 2 vezes A. Então, qual é o primeiro passo? Ah, nossa, como é que resolve isso? Muita letra, muito símbolo. Não, o primeiro passo é substituir essas letras e esse símbolo pelo valor que você já tem no problema. Então, nós não separamos aqui atrás o valor dos coeficientes. Eu sei o valor de cada um. E do símbolo delta. Nós acabamos de resolver e vimos que o valor dele é 25. Então, nós vamos substituir nessa fórmula esses valores que nós temos no problema. Cada problema vai dar a sua equação. Então, você vai substituir de acordo com a equação que o problema te apresentar. Essa equação aqui do exemplo tem esses valores. Cada exercício vai te passar os valores do exercício. Então, você vai substituir conforme o exercício é passado, tá bom? Então, aqui, o menos, ele tá na fórmula. Então, você não pode ignorar ele. Ele vai permanecer aqui. O B, ele é negativo. Então, tem o negativo da fórmula e o negativo do número, que é menos 3. Quando você vai passar para cá, você coloca ele entre parênteses, para não se confundir, tá bom? Então, vai ser o menos da fórmula e o menos do número. Então, ficou menos, entre parênteses, menos 3. Mais ou menos eu copio, raiz de delta. Nós vimos que aqui o valor do delta é 25, então, nós vamos aqui e colocamos o 25. 2 vezes A. 2 vezes, quanto vale o A? Nós vimos que aqui o A vale 1. Então, eu substituo aqui por 1, tá bom? Agora, nós vamos passar para uma outra etapa, que é a verificar e resolver o que tem para resolver aqui de continha. Então, nós vimos que, regra de sinal aqui, ó, menos com menos dá mais. Então, o 3 vai ficar positivo. Por isso que é bom não pular etapas, principalmente vocês que não têm muita experiência em fazer resolução de Bhaskara, não pulem etapa. Façam no caderno, o formulário lá, você só vai colocar a opção de resposta. Mas a resolução é bom vocês irem fazendo no caderno, para vocês irem assimilando e aprendendo, tá bom? Então, assim, menos com menos dá mais, então ficou 3, positivo. Mais ou menos. Como se resolve raiz quadrada? Raiz quadrada, então, raiz quadrada de 25 é um número que multiplicado por ele mesmo dá 25. Vamos olhar lá na tabuada, que número que multiplica por ele mesmo tem que ser 2 números iguais, para dar o 25. Então, nós vimos que lá na tabuada do 5, 5 vezes 5 é 25, não é isso?
Então, a raiz quadrada de 25 é o número 5. Tá bom? Então, nós vamos substituir a raiz de 25, que nós calculamos, por aqui. Colocamos o 5 aqui. E 2 vezes 1, todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então, ficou o 2. E agora, como que resolve? Tem dois sinais, um em cima do outro. Como que eu vou resolver isso, Pro? Você vai dividir, fazer em duas etapas. O mais ou menos é só com o 5. Perceba, é só com o 5. Então, o resto você vai copiar duas vezes. Você vai fazer 3 mais 5 dividido por 2. E 3 menos 5 dividido por 2. O que vai fazer duas vezes e mudar o sinal é o 5, ó. É mais ou menos raiz de delta, mais ou menos 5. O resto você copia. Então, é 3 mais 5, 8. Sobre 2. 8 dividido por 2 é uma fração. É a divisão em forma de fração. 8 dividido por 2, 4. E 3 menos 5? Eu tenho 3 e devo 5. Eu vou pagar os 3 e vou ficar devendo 2. Então, é negativo. Menos 2 dividido por 2. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então, aqui, menos com mais dá menos. O de baixo é positivo, não tem nada, mas nós sabemos que é positivo. Entra a regra de sinal, porque é divisão. Menos com mais dá menos. 2 dividido por 2 dá 1. Achamos o valor de x, das duas raízes de x, no caso da equação de segundo grau. Então, é isso, gente. A primeira aula é essa. Eu dividi em 3 partes para facilitar a compreensão. Os vídeos vão ficar aí no Google Class para vocês reverem. Eu vou colocar na parte de material para ficar visível para vocês. Tem dúvida? Para o vídeo, volta. Não conseguiu entender mesmo assim? Entre em contato. Ou a gente vai ter um chat, ou a gente vai ter o Meet. E nós vamos resolvendo e ajudando e auxiliando da melhor maneira possível vocês, tá bom? Bons estudos para vocês.